O episódio do Elas no Mundo de hoje vai ser um pouquinho diferente. A gente convidou a Ingrid, ela passou um tempo na Irlanda e vai contar pra gente sobre a experiência dela lá. Então, se você quer ouvir um pouquinho as curiosidades que ela tem para contar pra gente, fica com a gente. Olá, pessoal! Primeiramente, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, já deixa o seu joinha, porque o vídeo de hoje vai ser muito massa. Nós estamos falando sempre, né, na importância de viajar sozinha, da mulher viajar sozinha para sua independência, né? Então, no vídeo de hoje nós vamos falar, né, sobre elas no mundo, mas nós vamos, além de falar também da experiência de vida, né, fora do país, nós vamos dar algumas dicas também de viagem para facilitar aí para você, né, que já está pensando aí numa viagem para o exterior depois que essa pandemia passar, então já fica atento que nós vamos dar algumas dicas sobre isso hoje. E para ajudar com isso, nós convidamos a Ingrid, ela é professora de inglês, morou um mês na Irlanda, né, então ela vai contar para a gente um pouco sobre a experiência pessoal dela no país e também, né, nos dar essas dicas valiosas de como viajar para fora com segurança. Então, Ingrid, seja muito bem-vinda ao nosso canal, obrigada por gravar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e de poder compartilhar a minha experiência. Eu amo falar de viagem e eu espero inspirar algumas pessoas para fazer também. Bom, Ingrid, para começar, conta pra gente como foi essa experiência fora, né? Quanto tempo você passou, como que foi estar na Irlanda durante esse mês? Essa minha viagem para a Irlanda, eu posso dizer que eu fiz muitas coisas pela primeira vez por causa dessa viagem. Eu decidi fazer um intercâmbio para estudar e também aprender algumas técnicas de sala de aula. E eu passei 35 dias lá na Irlanda, que foi minha primeira viagem internacional, foi minha primeira viagem sozinha. Eu tive um pouco de medo no início, e de ir para outro país com uma cultura totalmente diferente, pessoas totalmente diferentes, e tudo por minha conta. Mas não foram coisas que me fizeram pensar duas vezes. O medo, eu acho que só me fez querer ir mais. Você citou aí o medo, você teve mais medo por ser mulher ou simplesmente pela experiência mesmo de estar fora? Como é que foi isso você, né, sendo mulher tendo essa experiência? Sempre rola um pouquinho de medo, por ser mulher, ainda mais por viajar sozinha. Mas eu pesquisei bastante e eu conversei com outras pessoas que já tinham ido para a Irlanda. E elas todas disseram que o pessoal lá era muito educado, muito gente boa, então eu perdi esse medo rapidinho, muito rápido. Mas rola, assim, o medo por ser mulher e também por ir para um lugar diferente. Mas foi rapidinho, passou. Bom, você falou sobre esse medo, né? Mas que você pesquisou bastante, enfim. Como que você percebeu que as mulheres são tratadas lá na Irlanda, onde você esteve, na cidade em que você esteve, nos lugares que você esteve? Você sentiu alguma diferença em relação a respeito mesmo, a ir para a rua? Enfim, quais são as principais diferenças que você percebeu? O que você notou de diferente, assim, do tratamento com a mulher na Irlanda, Ingrid? Na primeira semana, eu fiquei com muito medo. Eu sempre carregava minha bolsa ou minha mochila grudada em mim. Eu não parava, eu só andava mais rápido. Mas com 5 dias, eu vi que não era necessário. Porque eu me senti muito bem tratada em todos os lugares que eu fui. Eu fui para muitos bares, eu fui para algumas boates também. E não me senti ameaçada e nem preocupada nesses lugares. E graças a Deus eu também não presenciei algo que me deixou ou que deixou alguém desconfortável. Pelo menos essa foi a minha experiência. Então eu me senti muito bem tratada. Eu senti diferença de lá para o Brasil, principalmente andando sozinha. Eu peguei muito ônibus sozinha, eu saí à noite algumas vezes sozinha também, e lá eu andava e eu me sentia confortável. E ninguém mexeu comigo, e aqui eu já não sinto tão confortável. Até na minha cidade mesmo,
Às vezes eu ando à noite e alguém mexe comigo, e isso foi a diferença que eu vi. O que acaba influenciando muito na experiência que a gente tem também de viagem, né? Porque você fica mais segura para ir nos lugares, para ir em lugares que talvez, se fosse num lugar que você não se sentisse tão confortável, você não iria. Então, assim, isso aumenta Sim, demais as possibilidades também da viagem, né? É outra coisa. sim, com certeza. Para a gente que está acostumada com a situação do Brasil, de ser mulher no Brasil, assim, vai até espanto. Eu já vi alguns relatos de meninas assim que demoraram um tempo para se acostumar com essa segurança, porque está tão acostumada a ter sempre medo, né, e lidar com esse medo e se proteger o tempo todo, que aí fica se sentindo até, será que é real? Será que é verdade mesmo? Como se Nossa, fosse um foi outro mundo. exatamente esse o sentimento. Foi exatamente no início, gente, eu levava um cadeado para trancar minha mochila, porque eu tinha medo de alguém vir por trás e colocar a mão na minha mochila e pegar alguma coisa. E com 5 dias eu falei, gente, eu acho que eu tô surtando, não precisa disso aqui. Ai, que Simplesmente não tristeza. precisa. Ai, Essa é triste. liberdade. É É isso que triste. eu ia comentar exatamente isso, mas ao contrário, essa liberdade que a gente pode sentir num lugar assim, enquanto mulher, né? Não ter essa preocupação toda, né? Esse medo todo de ser agredida simplesmente por ser uma mulher ou ser assediada simplesmente por ser uma mulher, deve ser realmente algo muito bom, né? Infelizmente a gente não Uhum. tem isso aqui no Brasil. A qualquer esquina que a gente vai tem alguém nos assediando, a gente passa por alguma situação constrangedora. Aliás, que mulher, né, não passou por uma situação assim aqui no Brasil, então deve ser algo muito bom realmente essa experiência, né, de estar fora, se sentir tranquila e poder ser mulher, né, poder ser livre sendo mulher, deve ser realmente uma experiência muito legal. Então fica aí como dica, né, para quem está pensando em viajar para fora, se preparando já, aí fica a Irlanda como dica, então é uma ótima possibilidade para as meninas que querem fazer uma primeira viagem para o exterior. Né? Bom, então agora vamos passar para as dicas práticas, né? Para ajudar, para facilitar a vida de quem está em casa aí se preparando. Ingrid, fala para a gente então algumas dicas que você considera que sejam importantes para essa primeira viagem para o exterior, enfim, que você tiver de informação aí que pode ajudar as meninas. A primeira coisa que eu fiz foi pesquisar. Então, pesquisem antes de ir. Sobre o clima, o local, as pessoas, isso foi muito importante para mim. E depois das minhas pesquisas que eu comecei a me organizar. E eu vi que realmente quanto menos nós levarmos na bagagem, melhor. Porque a gente sempre vai querer comprar alguma coisa lá. As coisas são muito baratas, são muito bonitas, então leva pouca coisa. Vocês não vão arrepender de levar pouca coisa. Quanto a documentos também, muito cuidado com documentos, porque o passaporte é sempre o mais importante, mas eu não gostava de sair com ele na rua. Então, eu levei uma cópia autenticada do meu passaporte, e era com ela que eu saía, e eu também levava minha identidade para entrar nos bares e tudo. E acho que essas são as mais importantes. Porque eu não sei se o pessoal sabe, mas muitos países eles exigem documento para a pessoa entrar em bar, principalmente pelo consumo de bebida alcoólica, né? Não é que no Brasil que às vezes entra um adolescente e tal e bebe e não tem tanto rigor com isso. Então, assim, levar sempre o documento com você para onde quer que você vá, como a Ingrid deixou, né, como dica, leva uma cópia, leva a identidade, não leva sempre o passaporte, porque se você perder, você vai ter mais dor de cabeça. Então, esteja atenta sobre isso também. Até no mercado, para você comprar uma bebida alcoólica, você precisa ter o passaporte ou um documento. Lá, eu tive experiência com um caixa que você mesmo passa suas compras no caixa. E quando era uma bebida alcoólica, o caixa travava e tinha que vir uma pessoa que trabalha no mercado, olhar você, olhar seu documento, para aí sim liberar a compra. O que é totalmente diferente daqui também. Então, sempre tenha um documento em mãos. E outra coisa que você falou que eu achei interessante é sobre a questão da mala. Às vezes a gente quer levar um mundo de coisas, né? Esquece que em todo lugar que você vai, você vai encontrar uma loja se você precisar de alguma coisa urgente. Então, assim, menos é mais, né? Menos coisas que você levar, você vai ganhar tempo
para passar em alguma inspeção, ou a mala vai ficar mais leve, enfim, vai ficar mais fácil de você se locomover. Então, pensar em tudo isso também e pensar na praticidade, né? Porque a praticidade dá para a gente muito mais tempo para aproveitar outras coisas, dá menos dor de cabeça, né? Então, pensar nisso tudo. Exatamente. E sobre segurança, Ingrid, você já falou que lá era um lugar em que você se sentia muito segura, mas em relação à viagem, seja para Irlanda ou qualquer outro lugar, quais são as dicas de segurança que você dá para as mulheres que estão planejando uma viagem? Para mim, acho que o mais importante era sempre ter cuidado com as minhas coisas. Não deixar de qualquer jeito e sempre prestar atenção na minha bolsa, na minha mochila. E justamente porque se você perde um documento ou você perde o seu telefone em outro país, pode complicar muito o restante da sua viagem. Então, muito cuidado com os pertences. E se o lugar não está legal, se tem alguém te importunando, você simplesmente sai, ou talvez, se você não se sentir confortável de andar sozinho, vai com algum amigo. Jamais aceitar bebida de algum estranho. E Sobre essa questão que você falou sobre a bebida. Não é porque o lugar é super seguro, né, como você falou antes, que a gente tem que confiar em todo mundo. Tem gente boa e ruim em todo lugar, enfim. Tomar cuidado com relação a isso, né? Boa noite, Cinderela, ou qualquer outra coisa que eles possam colocar na sua bebida. Existe aqui, existe lá fora. Então, assim, toda atenção, sim, mesmo que você se sinta segura, né, é importante. Eu tinha muito medo com isso, então foi também uma coisa que quando eu saía, eu prestava muita atenção de onde estava vindo a minha bebida ou a minha comida, porque eu morria de medo. Não, e são, assim, qualquer lugar que a gente tiver do mundo, né, é necessário ter esse cuidado. Né? Oi, Ingrid, e como aproveitar ao máximo a viagem? Né? Você ficou 30 dias, e em 30 dias a gente quer aproveitar ao máximo. Às vezes a pessoa vai ficar uma semana, não pode ficar 30 dias. Então, assim, ela vai ter que aproveitar muito mais em um período menor. Como que faz para aproveitar melhor esse tempo que está fora? Essa foi minha pergunta preferida, porque eu conheci umas pessoas lá também, e no momento, às vezes eu queria economizar com alguma coisa, não queria entrar em algum lugar porque o ingresso era caro, e aí uma das minhas amigas lá, ela fala, não, mas talvez pode ser a última vez que você está vindo aqui, então você tem que aproveitar tudo. E depois que ela falou isso, eu falei, gente, isso é verdade? Então, tenha a mente aberta, muito aberta. Lógico que você não precisa gastar todo o seu dinheiro de uma vez, não, mas aproveita. Tudo nos mínimos detalhes. Eu me perdi, peguei ônibus errado, e foi uma das melhores coisas que aconteceram. Eu peguei o ônibus errado, eu falei, quer saber, eu vou até o final do percurso e vou ficar olhando. Olhei a cidade, depois desci, peguei o ônibus, voltei de novo. E então, tenha a mente aberta, porque qualquer experiência vai ser boa. No final, você vai olhar para trás e vai falar, nossa, aquilo foi muito bom. Mesmo que na hora você possa não interpretar que tenha sido muito bom, mas no final vai ter sido muito bom. E por mais que eu tenha pesquisado antes, eu decidi fazer muita coisa na hora. Então, durante a semana eu tinha que ficar na capital, em Dublin, para estudar, mas no final de semana eu ia para alguma estação de trem, eu olhava os lugares que eu tinha a opção de ir e decidia lá na hora, hoje eu vou para esse lugar. Então, todo final de semana eu ia para alguma cidadezinha, eu ia para a praia, fiz trilha, e então foi tudo muito bom. Então, o que eu aconselho é sempre ter mente aberta e aproveitar tudo. Isso que você falou, primeira coisa, não se prender muito ao roteiro, né? Que eu acho que às vezes a gente vai com o roteiro pronto, não, eu quero fazer isso tudo. E naquele tempo não dá pra gente fazer aquilo tudo, mas aí aparece uma oportunidade ali na hora e assim, a gente aproveita muito mais. As coisas que dão errado também, gente,
é uma forma de forçar a gente a ter uma experiência diferente, que às vezes a gente não teria, né, se a gente tivesse planejado ou a gente ficasse assim com medo né, da situação e tal. Então, quando as coisas dão erradas, elas te forçam a se virar ali de uma forma diferente, né? Então, assim, muitas vezes o que dá errado é o melhor da viagem, é o melhor exatamente. a melhor experiência, realmente, como você falou. Bom, isso é interessante. Eu lembro que eu fiz uma viagem para Buenos Aires há algum tempo com algumas amigas e a gente teve uma situação muito interessante que foi, a gente planejou ir para uma boate e assim, a ida foi um problema porque a gente foi muito enrolado pelo taxista, né? A gente teve que parar bem antes e caminhar bastante, então assim, fugiu totalmente do nosso controle. Chegamos lá, a boate ainda estava fechada, porque a gente descobriu que lá abria muito tarde, então a gente teve que ficar num bar perto, né, esperando abrir, e assim, saiu tudo fora do controle, mas no final das contas, eu acho que foi uma das melhores lembranças que a gente trouxe de lá, mesmo a raiva que a gente passou, todo o perrengue que a gente passou, acho que foi uma experiência, uma das experiências mais marcantes nessa viagem, então, isso que você trouxe é realmente muito legal, porque às vezes o que dá errado, o que sai um pouquinho fora do nosso planejamento, é o que mais vai nos trazer lembrança boa depois. Então, acho que aproveitar cada momento, independente se ele está te fazendo raiva ou não, acho que é realmente uma ótima dica. E uma coisa que tem muito a ver com o que a Ingrid falou também sobre não ter medo, é não ter medo de conversar com as pessoas, porque às vezes a gente se limita, né, pelo medo de não falar o idioma, e aí a gente perde umas experiências assim, tão sensacionais, a gente falar com as pessoas locais, mesmo que a gente não saiba nada, mesmo que seja só mímica. É uma das melhores coisas que tem, que força a gente também a aprender e a viver coisas diferentes, assim. E a gente vê que tem muita gente legal no mundo, tem muita gente boa no mundo, porque a gente recebe todos os dias uma enxurrada de coisa negativa, né? Tanta coisa ruim, que quando a gente vê isso e vê que as pessoas ali não são aquilo que a gente está acostumado a ouvir, ou que aí a gente entende que realmente cada pessoa é única, né? Independente de onde ela esteja, cada pessoa é única e que a gente não pode julgar, né? Todo mundo da mesma forma. Assim, é sensacional, é experiência assim, sensacional. Então, assim, mesmo que você não fale nada do idioma, use mímica, gesto, qualquer coisa, mas converse, tenta dialogar. Às vezes essas pessoas vão virar suas amigas, né? Assim, é uma conexão que você tem em outro lugar pela vida toda. Com certeza. Então, se joga eu ia mesmo. falar isso também, que é importante ter coragem. Nos últimos dias, eu fiquei em um hostel, fiquei hospedada em um hostel, e eu dividi quarto com franceses, canadenses, um holandês, um cara dos Estados Unidos. E aí, uma noite, nós decidimos sair todos juntos. E cada um com seu sotaque diferente. E foi maravilhoso, foi sensacional. Às vezes não dava para entender 100%, mas aí pedia para falar um pouco mais devagar ou trocava a palavra. E foi incrível. Então, tenha coragem, não tenha medo nessa parte. Tudo dá um jeito. Para tudo dar um jeito. Pode usar celular, pode usar mímica. Então, só não se prenda, não tenha vergonha, porque é muito bom ter experiência com outras pessoas, outras culturas. É ótimo. Eu sou suspeita para falar, então. Além de tudo isso que você trouxe, Ingrid, tem alguma dica extra que você dá para alguém, para as pessoas, para as mulheres que estão pensando aí numa viagem? Gente, uma coisa que eu fiz e que me ajudou bastante foi baixar o mapa da Irlanda. Porque mesmo quando eu não tinha internet ou eu ficava offline, o mapa ainda estava lá. Então, tinha a rota dos ônibus, tinha tudo. Então, isso para mim foi uma coisa muito boa e muito importante. Eu sempre sugiro para as pessoas baixarem o mapa antes de viajarem. E também, se for do seu perfil, uma coisa que eu gostei bastante foi de ter me hospedado em hostel, porque deu para conhecer muitas pessoas. E o hostel, quando ele tem café da manhã e quando você pode usar a cozinha, você pode economizar bastante também. Então, essa é uma dica que eu acho muito importante. Ainda bem que eu recebi essa dica antes da minha viagem, porque eu aproveitei muito isso, então quero passar ela também. E acaba que as pessoas que estão lá também servem de guia, de companhia, como você falou aí, né? Assim, enriquece muito mais. Com certeza.
Bom, então é isso, né, Ingrid? A gente está muito feliz, né, de poder falar hoje sobre viagem, porque realmente é um tema que mexe com a gente, e principalmente nesse período, tá todo mundo sonhando, né, em viajar, então, assim, nada melhor do que pelo menos planejar isso nesse momento, já ir pensando nas etapas, porque quando a gente já puder viajar, a gente já está ali mais ou menos planejada, já está tudo certinho, o roteiro definido, pronta para partir, para ser feliz. Então, muito obrigada por você ter topado gravar com a gente, falar sobre esse assunto tão gostoso. Eu que agradeço, eu adoro. Sempre que tiver oportunidade para falar de viagem, é comigo mesmo. Bom, Ingrid, eu reforço meu agradecimento feito pela Fran. Foi realmente muito legal ter você aqui hoje falando sobre viagens. Convido a quem assistiu o vídeo a curtirem, como a gente pediu lá no começo, compartilharem com as amigas que estão planejando aí, pretendem viajar e ter várias experiências novas. E conta pra gente, qual é o destino que está no seu plano, ou quais os destinos estão no seu plano pós-pandemia. Isso aí. E se você gostou desse tema, deixa a gente saber, comenta aqui embaixo, né, pra gente saber se você gostou, porque aí a gente faz outros vídeos também, falando sobre viagens, enfim. Deixa aí pra gente a sua sugestão. Tchau, tchau. Tchau, Ingrid. Obrigada e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigada.